Oi, pessoal. Então, essa capacitação ela é sobre mapeamento de processos. E a primeira coisa, eu queria explicar um pouco sobre o que é o mapeamento de processos. Como está escrito aqui no slide, ele é uma maneira de você identificar todas as etapas que compõem uma determinada atividade, um determinado processo. Então, você vai listar ali como que aquele processo ele é feito, o que você faz ali, e as etapas que você precisa seguir para completar aquele processo. E aí, dentro das vantagens que a gente tem de mapear um processo, a primeira delas é padronizar o trabalho. Por quê? Quando você mapeia um processo, você vai deixar explicado tudo que as pessoas precisam saber para conseguirem realizar aquela atividade, executarem aquele processo, ou você vai deixar registrado como você fez aquilo para que as pessoas possam fazer da mesma maneira. Então você vai facilitar o caminho das outras pessoas. E deixando registrado como fazer aquilo, você cria um padrão que as pessoas vão olhar como você fez e como é para ser feito e vão seguir aquilo. E acredito também que ao padronizar o trabalho, você aumenta a qualidade que aquele trabalho é feito, porque a pessoa não precisa sentar e pensar desde o início o que ela tem que fazer. Já tem uma estrutura pronta, já tem toda uma explicação do que ela tem que fazer, ela só precisa seguir aquilo. Então ela consegue se dedicar integralmente à execução do processo. E eu acredito que isso aumente a qualidade dele. Depois a gente tem o aumento da produtividade. Porque a partir do momento que você deixa tudo registrado, como eu acabei de falar, a pessoa não precisa parar, sentar e estruturar o que ela tem que fazer. Não, já está estruturado, ela só precisa executar de fato. Então, seguir aqueles passos e executar. Então, você otimiza o seu tempo, otimiza o tempo da pessoa que vai executar aquela tarefa que já está mapeada, tornando a produtividade mais alta, né? Elevando essa produtividade, porque é a mesma coisa quando a gente se organiza no nosso dia a dia. Quando a gente não se organiza, a gente não consegue fazer tanta coisa. Agora, quando a gente tem uma rotina, tem tudo organizado, segue um planejamento, as coisas são muito mais fáceis de fazer, você economiza muito mais tempo para executar as suas ações no seu dia a dia. E a mesma coisa é com relação a um processo, porque o mapeamento de um processo é uma maneira de você organizar a execução dele. Então, é natural que o resultado disso seja o aumento da produtividade. E uma outra vantagem é que o mapeamento de processos ele minimiza os riscos. Quando você deixa tudo listado como deve ser feito, as pessoas vão seguir aquilo, então não tem risco dela fazer uma coisa muito diferente do que é para ser feito. Então, cometer algum erro é muito grave, fazer uma coisa muito diferente do que é esperado daquele processo. Então, é uma ótima vantagem. E a última vantagem que eles têm aqui é que facilita que os novos membros aprendam mais rapidamente. E aqui é uma vantagem que está mais relacionada à empresa júnior. Então, como a gente tem uma alta volatilidade dos membros, então entra e sai muita gente ao longo do ano, é importante que seja fácil para as pessoas que estão entrando agora adquirirem os conhecimentos do que elas vão fazer no núcleo delas. Então, quando a gente tem as atividades do núcleo mapeadas, as pessoas que vão chegar, elas vão ler aquele documento, assistir aquele vídeo, enfim, e vão aprender logo o que elas têm que fazer, e assim elas vão conseguir executar também mais rapidamente e contribuir para o núcleo, ajudando os outros membros, ajudando a alcançar os resultados. E uma outra questão que eu acho que também entra nisso é que quando um membro ele tem um conhecimento específico, membro da empresa júnior, ele tem um conhecimento específico, e mais ninguém na empresa tem esse conhecimento, é muito importante que ele registre aquilo. Então, ele explique como ele faz, sei lá, uma planilha que só alguém sabe fazer. Então, que essa pessoa explique como ela faz, como ela fez, como melhorar aquilo, enfim, que ela registre o conhecimento dela para que, quando ela saia, a empresa não perca esse conhecimento, mas que ele continue registrado. E aqui tem tipos de processos. Quando eu pensava em mapeamento de processos, sempre me vinha muito em mente você registrar o que você faz dentro do seu núcleo, que não deixa de ser um mapeamento de processo. Mas existem também outros. O primeiro deles é o primário, que ele está relacionado à entrega de valor ao cliente. Então, é tudo aquilo que você mapeia e que
vai facilitar a sua entrega final ao cliente. Então, por exemplo, se o núcleo de projetos faz o manual de como fazer um determinado projeto, o manual de como fazer dupla nacionalidade, isso é um tipo de mapeamento de processo primário, porque você está mapeando, ensinando, registrando como faz aquele projeto que vai ser entregue para o cliente. E quando você deixa isso padronizado, você consegue aumentar a qualidade daquilo, porque você já tem uma base, então você vai só aprimorando. E o valor agregado daquele projeto ele só aumenta, então o valor agregado que você entrega para o cliente ele aumenta. E aí, em segundo lugar, a gente tem os processos de apoio, que são os processos de suporte às dúvidas do cliente. Então, é interessante você se antecipar, pensar tudo aquilo que pode surgir quando um cliente chega, as dúvidas que ele pode apresentar. Você está preparado já com conteúdo, com, enfim, material pronto para dar suporte a essas dúvidas. E por fim, que foi o que eu citei inicialmente, são os processos de gerenciamento, que são aqueles processos de gestão interna da empresa. Então, você explicar como funciona determinada atividade do núcleo, as próprias reuniões periódicas dos núcleos são uma maneira de mapeamento de gerenciamento, que, querendo ou não, a gente está atualizando do que a gente fez, de como a gente fez, então é uma troca, né? Que, por mais que seja temporária, não fica registrada, como, por exemplo, um manual, um vídeo, é uma troca que está acontecendo entre aqueles membros. Aqui eu vou falar um pouquinho sobre o passo a passo do mapeamento. Então, a primeira coisa é você entender como funciona atualmente. Então, como aquele projeto, aquela atividade, aquele processo, ele é feito agora, qual que é o objetivo dele, para que ele serve, qual que é a função, de qual área ele faz parte. Depois, muito importante, você olhar com uma visão externa. Quando você pensa como uma pessoa que nunca fez aquele processo, que nunca fez aquela atividade, você começa a entender, cara, se chega alguém que nunca fez aquilo, que não sabe nada sobre essa tarefa, ela vai conseguir fazer só olhando? É uma coisa tão intuitiva assim, que ela abrindo isso aqui, ela vai conseguir fazer. Então, sei lá, ela nunca fez um projeto de dupla nacionalidade, aí ela vai pegar esse projeto. Ela vai conseguir fazer assim do nada? Ou eu vou precisar ter alguma coisa registrada para explicar àquela pessoa como ela faz? Né? A partir dessa percepção, se a resposta for sim, a pessoa não vai entender nada, ela não vai chegar sabendo como fazer. Então, é importante você mapear e explicar como aquele processo ele é feito. Terceiro passo, escolher a forma de mapeamento. Existem algumas maneiras de você mapear. Então, o seu mapeamento ele pode ser feito através de um vídeo, né, de uma gravação. Então, você abre uma planilha e explica como você faz aquela planilha através de um vídeo. Pode ser através de um guia, através de um manual, através de um fluxograma. E a escolha desse mapeamento ela vai depender do processo que você quer mapear, porque cada processo ele vai ter uma maneira melhor de você mapear, né? Então, nem tudo que funciona em um tipo de processo funciona no outro. Então, esse discernimento de você entender o que funciona melhor para cada um é muito importante. E por fim, é você documentar o processo, né? Explicar como você fez aquilo, deixar tudo registrado, né? Botar a mão na massa. E aqui eu coloquei algumas dicas para você aplicar o mapeamento. A primeira delas é você listar as atividades. Então, você conversar com as pessoas do seu núcleo, as pessoas que fazem aquele tipo de processo, entender como que elas fazem aquilo, entender quanto tempo elas gastam em cada atividade, porque às vezes tem uma atividade que o núcleo como um todo está gastando muito tempo, está investindo muito tempo e que ela não foi mapeada. Que se ela for mapeada, você vai poder economizar o tempo, vai ser uma coisa mais dinâmica e que sem você conversar com as pessoas, talvez você não tenha essa noção, né, de que as pessoas estão gastando tanto tempo fazendo aquilo. E essa troca também é muito importante porque às vezes uma pessoa ela sabe fazer um processo de uma maneira e uma outra pessoa faz de uma outra maneira diferente. E uma dessas maneiras é melhor que a outra, né? Ela é mais produtiva que a outra, leva menos tempo para fazer. Só que se você não tivesse feito essa troca, você não saberia disso. Então, essa troca de entender como cada um faz é essencial para que você consiga alcançar um padrão que é o melhor possível, né? O mais produtivo possível.
Depois é você entender o seu objetivo. Por que eu quero mapear aquele processo? Porque eu quero deixar organizado como eu faço. Porque eu quero fazer uma gestão de conhecimento, eu não quero que aquele conhecimento se perca. Porque eu quero fazer uma gestão de risco, eu não quero que tenha qualquer possibilidade de acontecer algum erro nesse processo, nessa atividade. Eu quero diminuir o tempo de execução desse processo, que está levando muita. Os consultores da empresa estão gastando muito tempo nisso, então eu quero que eles possam fazer outras coisas nesse tempo que eles estão gastando com isso, enfim. Então, entender o seu objetivo. E, por fim, a última dica é você começar pelos processos que são mais simples. Então, pelos mapeamentos de processos que são mais simples, pelos mapeamentos que vão levar menos tempo para você fazer. Então, você gravar um vídeo sobre algo que você sabe fazer ali numa planilha. Né? Pode levar 5 minutos do seu dia. Enquanto você fazer um guia super completo sobre uma determinada atividade, vai levar, sei lá, 15 dias. Então, é importante você ter essa prioridade de fazer o que é mais rápido, né? Os mapeamentos que são mais rápidos, porque você vai começar a organizar a empresa, a organizar os seus processos, e as pessoas vão conseguir, à medida que você for mapeando, elas vão conseguir seguir aquilo que você está listando naqueles processos. Então, você vai facilitar a vida das pessoas. E aqui, aplicando um pouco para DM fim do que a gente pode fazer de mapeamento. Então, por exemplo, como preencher uma planilha, porque às vezes quando a gente chega no núcleo, a gente tem isso explicado, né, de como que a gente faz para preencher. E pode ser uma coisa que a gente vai economizar mais tempo se tiver, por exemplo, um vídeo pronto explicando como preencher a planilha, onde não pode mexer na fórmula, enfim. Se tiver esse vídeo pronto, pode ser que seja mais fácil para o início ali, dos trainees que acabaram de ser aprovados. E também porque, às vezes, a pessoa que fez a planilha tem alguns macetes para explicar, que quando ela sair, se ela não deixar isso registrado, talvez os próximos membros não saibam e isso se perca, né? Então, ter isso registrado é muito importante, por mais que seja uma coisa muito intuitiva, muito simples, é bem rápido de fazer esse material, então também não vai gastar tanto tempo assim. Aqui, com relação à fórmula da data, tem uma planilha de EDM, enfim, que ela tem de fluxo de caixa, que quando você digita a data, ela automaticamente muda uma outra célula e a célula está escrito não pago, ela muda a célula para pago. Então, é uma fórmula bem específica, assim, que é uma coisa que a gente não digita no dia a dia, já tá pronto, já tá automático. Mas como é uma planilha muito importante, entender como chegaram naquilo, como que chegaram naquela fórmula, é uma coisa interessante, porque as pessoas vão estar olhando aquilo diariamente, às vezes elas querem também aplicar em outras planilhas essa mesma fórmula. E tendo isso explicado, é uma ótima. Que coloquei, por exemplo, como fazer nota fiscal. É uma coisa super simples, mas que quando você chega no núcleo você não sabe. E aí, né, tem que ser explicado. E talvez com um mapeamento disso seja mais fácil para as pessoas entenderem, economiza o tempo ali de início, de explicação. E, enfim, são algumas ideias, né, para dar atualmente no núcleo, né, para a gente aplicar, mas também futuramente para quem estiver assistindo aqui, entender como isso pode ser colocado na prática. E pensar isso para o seu núcleo, se não for ADM, enfim, pensar isso para o seu núcleo. De que maneira você pode aplicar esse mapeamento na sua realidade. Então foi isso. Espero que tenha servido de ajuda para vocês, que vocês tenham ideias a partir dessa apresentação. Enfim, muito obrigada.